coisas que eu já ouvi sendo terapeuta. Coisas que eu já ouvi e coisas que eu já li, né, galera? Que nem eu coloquei na capa aí desse vídeo. Gente, é muito interessante algumas coisas que acontecem, né? Aliás, eu sempre buscando o lado interessante da coisa. Mas vamos lá. Galera, o que acontece? Eu ouço algumas coisas, sim, recebo alguns feedbacks de pessoas próximas ou até mesmo de pessoas que são desconhecidas e eu acabo tendo alguma forma de contato e falo que eu trabalho com terapias e tudo mais. Então vamos lá. Já ouvi, por exemplo, gente, tipo, nossa, imaginei que você fosse tudo, menos terapeuta. Ai, você não tem jeito de terapeuta. Ou, ai, você não tem cara de terapeuta. Ai, você não tem uma postura de terapeuta. Mas vamos lá, galera. Por que é que eu não me importo com isso? Por que é que eu não me incomodo com esse tipo de colocação? Por que é que eu também não performo? Por que é que eu não construí essa persona, essa imagem? E por que é que da Andrea terapeuta, né? E por que é até que eu não uso a minha rede social, o meu Instagram, de uma forma que seja vendável, digamos assim, de forma que eu tivesse uma conversão maior de vendas de tratamentos e terapias, porque é que eu não trabalho o meu lead, enfim. Poderia falar aqui diversas coisas, mas eu quero falar mesmo sobre mim, sobre a minha postura e por que eu acabei optando por deixar a minha página tão até aleatória, digamos assim, ao invés de usar a página para divulgar o meu trabalho e tudo mais. Vamos lá. O primeiro ponto, galera, e eu acredito que esse seja o ponto principal do porquê eu não quero performar, do porquê eu não quero construir essa persona, Andrea terapeuta. E isso tem muito a ver também comigo, com a minha história de vida, com a minha jornada, com a minha caminhada. Galera, é extremamente cansativo, desgastante, a longo prazo isso acaba se tornando sim uma forma de prisão, porque você acaba ficando escravo daquele personagem que você construiu e tá tudo certo para quem faz isso e dá conta de lidar com isso. Só que assim, ao longo da vida eu performei demais, eu ouvi demais, né? E acredito que todo mundo, assim como eu, tenha ouvido. Ai, você tem que ser uma boa filha. E a boa filha é esta que faz assim, 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 assado. Você tem que ser uma boa mãe. E a boa mãe faz isso, isso, isso e isso. É a boa esposa, a mulher sábia que edifica o lar. Enfim, a gente recebe aí uma cartilha, um manual para cada papel que a gente desenvolve na vida. Só que assim, muitas vezes a gente acaba esquecendo da nossa individuação. A gente se preocupa tanto em desempenhar esses papéis e essas funções com excelência que a gente acaba esquecendo do principal e do primordial, que é sermos nós mesmos. E isso acaba criando uma desassociação de quem é você. Já ouviram aqueles casais que quando separa fala tipo, vou sair com os meus amigos, mas peraí, quem são os meus amigos? Porque os amigos que eu tenho hoje são os amigos da outra pessoa. Vou no meu restaurante favorito. Qual é o meu restaurante favorito? A gente acaba esquecendo de quem nós somos, quais os nossos hobbies, o que nos encanta. E realmente isso é muito desgastante, perda de energia vital, isso baixa a frequência. Por quê? Você está se afastando da sua essência, da sua natureza, de quem você é e de quem você veio para ser. Eu costumo dizer que Deus não erra nunca e é lógico que Ele não errou na nossa composição. Então, se fosse para eu ser uma pessoa menos visceral, menos emocionada, né? Eu teria vindo dessa forma, mas eu não vim e tá tudo certo. Eu vim da forma que eu vim, eu sou como eu sou e hoje eu posso dizer que tá tudo bem com isso, mas durante muitos anos não esteve, porque
Nós somos seres que nascemos para viver no coletivo. E é claro, todo mundo quer encontrar a sua tribo, todo mundo quer encontrar a sua galera, todo mundo busca um pertencimento de alguma forma, todo mundo busca uma validação, um reconhecimento, e não foi diferente comigo. No entanto, hoje não é o que eu quero para minha vida. E é por essa razão que eu não trabalho a minha página de forma que seja vendável, é por essa razão que eu não construí a persona da terapeuta, porque o que eu quero para minha vida hoje é gente real, gente da vida real. Então, se é isso que eu quero, eu tenho que ser o mais real possível, dentro de quem eu sou, dentro da minha perspectiva, dentro da minha vida, dentro da minha realidade. Porque eu tenho até trauma, gente, real mesmo. Analisando, eu acredito que eu deva ter até algum trauma, porque as vezes que eu fui mais prejudicada na minha vida foi através de pessoas que tinham uma fala mansa, que tinha aquele jeito doce, aquela coisa meiga, sabe aquela pessoa acima de qualquer suspeitas? Que fala doce, que é acolhedora, que é maravilhosa, pessoas assim incríveis, que a gente olha e fala, nossa, como é iluminada. Meu Deus, eu sinto a paz que ela transmite só pela forma como ela fala. Gente, hoje eu não tenho paciência nem para assistir vídeo de pessoas que têm um perfil assim, porque as maiores dores, as maiores decepções que eu passei na vida foram com pessoas que tinham esse perfil, até porque a pessoa que ela é fiel à essência dela, aquilo que ela é, a gente já sabe meio o que esperar da pessoa, né? Porque a pessoa é clara, ela é transparente, aquela pessoa que te confronta, que fala na tua cara, aquilo que ela pensa de você, uma atitude que você teve que incomodou, a pessoa que impõe limites, a pessoa que gera um incômodo na gente, ela tá falando pra você, né? Então ela não vai falar pro outro, ela não vai buscar te prejudicar de alguma maneira. A pessoa que é muito visceral, que é muito emocional, muito 880, se ela não gostar de você, talvez ela não te fale nenhum oi. E tá tudo certo. Então, é isso que eu busco na minha vida, sabe, gente? Pessoas que sejam reais. Hoje em dia a galera tem tanto medo de errar e, cara, é assustador ver isso, porque a vida é acerto e erro. A gente acerta e erra o tempo todo. Não tem essa vida, esse rolê de 100% de acerto. Então, eu também não estou buscando pessoas que queiram performar e que ainda estão nessa pegada de mentir para si mesmo. Nos meus atendimentos, até porque não adianta eu construir a ideia, a terapeuta, aquela coisa toda formatadinha, toda dentro da caixinha, toda, né, com falas difíceis e pensamentos estoicos e aquela coisa super literária, filosófica e tal. E essa pessoa, e atrair pessoas assim que vão vir pro meu atendimento e não vão dar conta das coisas que vai ouvir. Porque eu sou assim na vida e eu levo muito a sério o meu trabalho, eu levo muito a sério os meus atendimentos, eu levo muito a sério as questões que os meus clientes colocam para mim. Então, claro que não. É lógico, uma terapia, um tratamento, seja da ordem que for, vai te colocar nesse lugar de confronto, tirar você dessa zona de conforto que nunca é um lugar confortável de se estar. Então, sabe, não é o tipo de público que eu quero atrair. Até mesmo porque eu acredito muito que a espiritualidade traz pra gente as pessoas que estão prontas e preparadas para encarar o tratamento que eu ofereço. Eu entendo, eu acredito muito nisso, sabe? Quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. E eu acho que é muito isso na vida de modo geral. Quando a gente tá pronto para encarar determinadas sombras, situações, a forma de como gerar essa transformação, ela surge. Então, não, eu não, sabe, não quero performar, eu não quero ter que parecer. Eu quero ser, e ser eu já sou. E o que eu sou deve bastar. E as pessoas que estão preparadas para o meu atendimento, para o tipo de trabalho que eu faço, elas chegam. E eu não preciso
usar a minha plataforma como um lugar de vendas e tal. Eu tenho uma rede social porque todo mundo tem, é um negócio que eu gosto também, é um lugar que não deixa de ser um espaço de fala, onde também eu posso interagir com algumas pessoas, mesmo estando longe fisicamente. Esse é o rolê da atualidade, e eu, como qualquer outra pessoa, aproveito, né, esse recurso, esse benefício, essa tecnologia. E na real, gente, eu não sou a pessoa que, inclusive, preguiça disso que eu vou falar agora. A pessoa que usa qualquer contato, qualquer meio de interação com outras pessoas para construir autoimagem. Cara, eu acho isso uma das coisas mais zoadas do rolê. Tá tudo certo com quem faz e é isso mesmo, mas para mim não funciona, não vai de encontro àquilo que eu julgo importante na minha vida. E eu venho num trabalho de muitos anos de autoconhecimento para chegar nessa parte, nessa etapa que eu tô agora e querer performar, querer construir autoimagem em cima de outras pessoas, querer construir autoimagem em cima de uma situação, de uma circunstância ali que se apresenta. Não é, sabe? Eu quero a vida real, a vida como ela é. E o que eu espero na minha rede social, quando eu venho aqui para me comunicar, para falar a respeito de alguma coisa, é que as pessoas tenham a consciência de que sim, elas vão encontrar um trabalho sério. Sim, elas vão encontrar uma pessoa que tem conhecimento, que tem estudo, que tem profundidade e que leva muito a sério o que faz, até mesmo porque alguns trabalhos, algumas ferramentas, dependendo da ordem que for, são trabalhos espirituais também, não só em questões de energética, a nível de radiestesia, a nível de tameana, mas eu faço alguns trabalhos com espiritualidade e isso para mim é uma coisa muito, muito, muito sagrada. É uma coisa que eu tenho muito foco, muito compromisso e muito comprometimento com a espiritualidade. Então, jamais eu brincaria com isso, mas eu quero que as pessoas tenham a consciência de que elas vão encontrar um ser humano do outro lado. Eu não quero ser vista só como a terapeuta de uma forma separada, porque não tem como separar. Eu estou integrada, é uma integração. Eu sou a Andréa mãe, a Andréa filha, neta, sobrinha, prima, amiga, colega, vizinha, esposa, terapeuta, e assim vai. E o meu rolê com tudo isso é integrar, sabe? Eu quero que as pessoas tenham a consciência de que sim, eu posso errar e provavelmente vou, e tá tudo certo, porque eu sou um ser humano. Eu tenho visto que a gente está vivendo já um apocalipse zumbi, porque as pessoas são tão falhas, tão relapsas na autopercepção, as pessoas não se percebem, as pessoas não conseguem ter uma interação que não seja olhando para um celular a cada 5 minutos, ou assistindo um vídeo, ou conversando e consumindo ali um conteúdo, mexendo num celular. As pessoas não são capazes de terem essa troca de uma forma genuína, uma troca interessante e real. Gente, eu sou estranha pra cacete. E se tem uma coisa que eu adoro da vida, é conhecer pessoas aleatórias. E quanto mais aleatório, melhor. Essa é uma parada que pra mim eu falo que é uma forma de terapia. Porque às vezes eu vou pro parque, levo a Esther e tal, aí aparece um hippie, um morador de rua, não importa. Parou pra trocar ideia comigo, eu vou trocar ideia, eu adoro. Falo pouco, né, gente? Então eu adoro trocar ideia e ninguém entende. E uma vez eu ouvi, nossa, mas você é tão estranha, você gosta de conversar com pessoas assim, nada a ver, tipo, você dá atenção e tal. E aí eu pensei muito nisso quando eu ouvi isso, né, de uma pessoa, e eu fui tentar entender o porquê que eu fazia isso. E ficou muito claro para mim que eu fazia isso porque era um espaço seguro
para que eu habitasse em mim, para que eu fosse só eu mesma. Porque quando eu converso com um estranho na rua, eu não tenho o peso do passado, eu não tenho uma história traumática, eu não tenho um bloqueio, eu não tenho nada. É só um estranho. E não tem o peso do futuro, é zero expectativa, porque é só uma conversa aleatória com uma pessoa aleatória, né, num momento ali que surgiu a oportunidade. E quando eu converso com essas pessoas, eu não quero impressionar, eu não preciso impressionar. Então eu posso ser só eu mesma, livre de expectativa, livre do peso do passado, livre da perspectiva de um futuro. E isso para mim é muito gostoso, é muito confortável. Eu posso falar o que eu penso, da maneira que eu penso, do jeito que eu penso e me expressar da forma como eu me expresso, da forma que for mais confortável para mim e tá tudo certo. E tem pessoas que usam essas interações para construir essa autoimagem, até mesmo porque nas nossas dinâmicas diárias, em casa, com a nossa família, no nosso dia a dia, nas pessoas do nosso convívio, a gente não performa, né, gente? Não dá para performar o tempo todo. É ali que aparece o lado sombra, é ali que a gente surta, sai da casinha, é ali que a gente espelha o outro espelha a gente, é onde rola aquele dedo na ferida e tal. Então, é muito mais fácil você construir uma autoimagem da pessoa equilibrada, da pessoa de sucesso, da pessoa iluminada, evoluída, ponderada e com estranhos, né? Até por isso que é tão fácil essa vida tão mentirosa que as pessoas constroem na internet, porque não tem ninguém ali para te mostrar que aquilo não é real. E a gente conta mentiras demais pra gente ao longo da vida a ponto de acreditar nas mentiras que a gente conta. Da mesma forma que a gente também acredita nas mentiras que contam pra gente quando a gente não se conhece e passa por julgamentos constantes, chega um ponto que a gente começa a acreditar, tipo, cara, real, devo ser isso mesmo, né? Porque está todo mundo falando. Então, essa jornada de autoconhecimento é muito sobre a forma como você se encara, sobre o quanto você conhece de você mesmo. E, cara, não é bonito, não é legal, não é romântico, não é nada de Alice no País das Maravilhas, não tem o mundo de Oz. A realidade nua e crua ali, você com você mesma. E é por isso que eu adotei, né? Escolhi manter essa postura de ser eu mesma, até mesmo porque eu já não sou quem eu era, não sei quem eu sou, não sei quem eu tô me tornando. E tudo isso acredito que faz parte também da minha história, da minha jornada. Então, o que eu quero para minha vida hoje, inclusive nos meus atendimentos, os clientes que chegam para mim, é gente da vida real, é gente visceral, é gente que se permite sentir, sabe? Gente que sai da casinha, que surta, que chora e tá tudo bem, porque a gente nós não somos personagens, né? Nós somos seres humanos. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que, ai, mas você é tão espiritualizada, ai, a gente tem que se espiritualizar. Mas, gente, espiritualidade não é só namastê, não. Gratidão, gratiluz, essa positividade tóxica. Até mesmo porque eu não preciso me esforçar para me espiritualizar, ninguém precisa. Porque nós somos seres espirituais por natureza. Quando o espírito abandona o corpo cai duro e morto. Então, eu acredito que o meu esforço hoje, ele está 100% concentrado em me humanizar. Porque se fosse para eu ser um espírito, eu não teria nascido, né? Eu teria ficado do lado de lá. Não tô a fim de ascensionar tão cedo, porque não tem mestres ascensos na Terra, né? Nós não temos esses avatares aí, grandes avatares como Buda, como Jesus Cristo e tal, em planeta Terra, né? Nós não temos. Então também não tô a fim de sair desse rolê em planeta Terra agora. Então todo o meu esforço, toda a minha concentração tá realmente em me humanizar. Porque espiritual eu já sou por natureza. Então,
quando surgem essas oportunidades para mim, comentários como esse e até mais ácidos e provocativos, eu adoro porque eu sou do tipo que para pensar depois e vai ponderar, eu tenho o hábito de hiperracionalizar tudo, então eu fico o tempo todo, tipo, tá, o que essa situação quer me ensinar? Pô, o que a vida quer me mostrar? Cara, o que eu tenho que aprender com isso? E não é o que eu tenho que aprender com isso sobre o outro, é o que eu tenho que aprender com isso sobre mim. Então, é isso, galera.